Fala, meus amigos e amigas corintianas, estamos aqui novamente para trazer mais um vídeo no canal com as últimas informações do Timão. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário também e vamos pro vídeo. Vamos lá. Falando pelo Corinthians, né? Vamos começar falando pelo que estávamos falando aqui neste momento. De futebol, de bola rolando, nós vamos falar do Palmeiras, tá? Mas você quer começar pelo Corinthians? Já. O pitaco inicial das novidades do WhatsApp de Joana de Assis. Vamos lá. Olha só, a gente está muito próximo de um desfecho positivo agora, hein? É? Dorival assinando com o Corinthians. Vou dar uns detalhes do que aconteceu durante a madrugada, tá? Uma reunião que aconteceu num hotel em São Paulo, entre Fabinho Soldado, Edson Códor, que é o representante do Dorival. Havia mais pessoas do Corinthians nessa reunião também para acertar detalhes do contrato. Desde terça-feira, quando o Soldado foi para Florianópolis, teve aquele primeiro momento de você apresentar ali um projeto esportivo que foi aprovado. Na sequência, no dia seguinte, na quarta-feira, começou o entrave, porque quando você coloca números, quando você começa a falar de salário, discutir bonificação, eventuais punições financeiras, né, no caso de uma quebra de contrato, então ali começou a pegar e ficar um pouco mais difícil. Então, depois dessa primeira conversa de projeto esportivo, mais 3 conversas aconteceram para tentar acertar, né? Eu até usei o termo estica e puxa, porque foi exatamente isso que aconteceu e que é normal numa negociação, né? O Corinthians oferece um valor, o staff do Dorival aparece com uma contraproposta, o Corinthians tenta melhorar um pouquinho. O que eu posso falar para vocês do que aconteceu nessa última reunião, que terminou por volta de 3 horas da manhã? As diferenças diminuíram entre a expectativa do Dorival e o que o Corinthians estava disposto a pagar. Por isso que esse negócio andou durante a madrugada. O que vai acontecer? Eu até fiz essa brincadeira que hoje todo mundo está experimentando o que é ser comentarista do News, Lofredo, que é dormir tarde por causa dos jogos e acordar cedo para estar aqui. Foi exatamente isso que aconteceu. Todo mundo dormiu muito tarde, porque a reunião foi quase até as 3 horas da manhã, né? O Fabinho Soldado saiu do jogo do Corinthians ontem para se encontrar com o Códor num hotel para falar sobre essa negociação, para estabelecer números finais. Todo mundo já está acordado, né? Inclusive, porque você acordou todo mundo. Não, eu não acordei, não. Eu esperei dar aquela visualização marota ali no Zap para poder ligar. Né? Porque eu recebi mensagem de madrugada, eu estava dormindo também. Mas a gente acorda cedo, a gente acorda às 5 da manhã. Então, assim, para finalizar, o que acontece? Tá todo mundo acordado porque vai ter um café da manhã hoje, já. Entre o Fabinho Soldado e o Edson Códor, que é para ajustar. E nessa reunião, o Dorival vai fazer parte ainda online, tá? Porque o Dorival ainda está em Florianópolis. Para dar esse ok final. Né? Os números estão tão próximos do que um queria pagar, o outro queria receber. Então, por isso que está todo mundo otimista, né? Eu falei tanto com a parte do Dorival quanto com a parte do Corinthians. Está todo mundo muito contente e otimista de que esse acerto vai sair. Um clima diferente do que estava ontem, por exemplo. Sim, né? Os números, Joana, sem falar em valores, Sim, que não é... eu não gosto de falar em valores, mas a gente pode assim, dar uma ideia do que aconteceu. Os números são bizarros. Eles não são tão bizarros quanto foram divulgados, tá? Não, eles não são tão... O número que circulou... Mas são altos. O número que circulou era um negócio assim, absurdo. Não é um negócio assim absurdo, é só um pouquinho absurdo. Tá? Não, que só fique claro que não existiu essa situação do Dorival apresentar um número, não é ele que apresenta números, é o Edson Códor, é o seu representante há mais de 20 anos. Que é o representante dele, que apresenta números para ele. Não, o que eu estou dizendo é que não teve mudança, como muita gente acabou dizendo isso. Olha, eu quero isso, agora eu quero mais isso. Não aconteceu isso. Os números iniciais eles foram mantidos o tempo todo, né? Ou seja, a pedida do Dorival e os números do Corinthians também. O Corinthians tinha um número inicial e o Dorival também tinha. Tava assim, ó. Aí foi fazendo assim, ó. Pá. Isso. E aí é um número alto, tem uma valorização sim em relação ao que a família Dias recebia, que já era muito alto. Para o torcedor entender, faz parte essa dificuldade da negociação, tem todo o contexto político do Corinthians que não ajuda, né? Essa indefinição, essa instabilidade atrapalha o Corinthians na hora da negociação, então faz parte também uma discussão. Aliás, qualquer contrato, hoje em dia, né, dos treinadores, a gente vê aí multas, né, punições financeiras, aí
o clube se compromete aí, caso quebre o contrato. Faz parte, e é claro que o contador Dorival vai ter isso também, mas não tão alto quanto o começo da negociação. Então, foi se aproximando. Eu sinto um otimismo das duas partes, tá? Falei com as duas partes e eu sinto que esse anúncio vai ser feito rapidamente. Agora, expectativa de início de trabalho. Dificilmente o Dorival vai estar à beirada do campo nesse jogo contra o Flamengo. Claro. Ele pode estar no Maracanã, ele deve estar no Maracanã. Agora, na beira do campo é inviável, então, muito provavelmente, o Orlando Ribeiro permanece no comando do time, vai preparar o time para esse clássico importante, né, que vai ter a transmissão toda especial da TV Globo, com a presença do Dorival no Maracanã, no camarote, né? Mas é uma tendência, a gente está aqui acompanhando. Falaram que vão mandar uma mensagenzinha nesse café da manhã para avisar do acerto, mas... É muito improvável que não aconteça. Agora, ouvindo o que eu ouvi, eu sinto o otimismo das duas partes. Então, deve acontecer o negócio. Daqui a pouco a gente volta a falar de Corinthians, então bola rolando. Isso, daqui a pouco a gente fala. Eu não tinha nem como não começar, porque eu literalmente tive que desligar correndo aqui a ligação. Isso. Mas eu chamei até antes da hora, você estava apurando ainda. Mas é isso, a gente segue aguardando o desfecho. Você quase me coloca no ar apurando. Um desfecho otimista, claro, então, na negociação Corinthians. Desfecho otimista. Dorival Júnior nessa sexta-feira, daqui a pouco. Quase igual. Ele aí, Ángel Romero. Não é o mais badalado do time, mas sempre aparece com protagonismo na hora certa. Fala dele agora, reclama do Romero. Esse é um jogador que eleva o futebol dele com vontade, com determinação, com garra, o que é, sim, para a torcida do Corinthians, algo fundamental. Né? Então, você sempre pode contar que vai sair alguma coisa de bom, porque joga com muita vontade. Tem sua qualidade também técnica, não é um jogador ruim, como em determinados momentos tentaram pintar, né, de falta de qualidade técnica, de dificuldade de domínio. Ele é um bom jogador. Mas ele leva o jogo dele pela determinação que coloca em campo, que agrada muito o torcedor do Corinthians. Agora vamos ao tema principal desta partida. O tema principal desta partida ele já poderia ter sido resolvido antes. Depois da Porque final, não é a primeira vez, né? Não é a primeira vez e você tem que tomar alguma atitude com o que aconteceu na final do Campeonato Paulista. Já teria que ter sido colocado de lá. Esse jogador, Félix Torres, ele é ruim, mas ele é ruim com força. Ele não domina bem a bola. De falhas, né, Lofredo? A gente tem falhas consecutivas do Félix. Essa aí é... Porque, Joana, olha só, ele não tem domínio de bola, ele é expulso dessa maneira violenta porque ele apanha da bola. E não é a primeira vez que ele apanha da bola toda vez. Ele tenta dominar, a bola bate na canela, escapa. Ele domina mal a bola, ele passa mal a bola, ele não é bom de cabeça, ele não marca bem, ele... passa do ponto nas jogadas violentas. Eu queria saber o que faz do Félix Torres um jogador de futebol, não estou dizendo que ele não pode exercer a profissão, mas no nível Corinthians. Não, eu só acho que a gente fica essa reflexão porque outros zagueiros cometeram falhas. Sim. E aí sumiram. Sumiram. Então, o Kaká cometeu falhas também. O Tchoka é uma coisa que me pega muito. Isso. Porque o Tchoka tem uma falha, agora minha memória... Acho que era um jogo da pré-Libertadores. Contra o Barcelona de Guayaquil. Isso. Então, ele falha num gol, né? Ok. Mas depois ele desaparece. Não, né? e mesmo o André Ramalho, que caiu muito de produção do ano passado para esse ano, mas que claramente tem qualidades técnicas, domina bem a bola, passa bem a bola, levanta a cabeça, estava um pouco perdido na questão de posicionamento, talvez um pouco sem concentração, a gente não sabe se tem questões particulares, enfim. Não, teve muita alteração. A dupla de zaga do Corinthians, desde o Campeonato Paulista, ela passou por vários testes, né, Lofredo? Ele caiu muito de produção, mas nenhum deles joga tão mal quanto o Félix Torres. O que passa pela minha cabeça? O que pode ser? Por que Félix Torres é titular do Corinthians, permanece como titular do Corinthians? O Corinthians pagou 6 milhões e meio, não pagou ainda, porque ainda tem a pagar e já deixou de pagar algumas parcelas, pelo Félix Torres. Vocês sabem quanto que é a multa do Félix Torres? Olha que absurdo. 100 milhões de euros. Essa é a multa para o exterior do contrato do Félix Torres. Porque acho que em algum momento alguém olhou e falou assim,
Não, podemos perder esse jogador, hein? Se chegar qualquer proposta aí, leva ele muito fácil. Olha só que loucura. Que loucura. Isso faria sentido, por exemplo, o Pedro Raul foi utilizado no Campeonato Paulista com essa intenção de realmente você não tomar um prejuízo tão grande. Ele está super bem no Ceará. Sim. Né? Então, fica até essa dúvida se o Ceará vai conseguir comprar, porque ele custa caro, se ele volta, enfim, mas foi feita essa tentativa. Agora não tem... Não, é para tentar recuperar o investimento. Então, agora, mas aí não faz sentido. Então, não faz sentido, sabe por quê? Porque cada vez que o Félix Torres joga, ele vale menos. Porque as pessoas assistem ele jogando. Se ele ficar afastado, ficar no banco, ou ficar até fora do banco, o valor de mercado dele vai crescer. Porque as pessoas não vão assistir ele jogando, podem até imaginar que ele joga alguma coisa. Que ele não joga nada. E não faz nenhum sentido ele ser titular do Corinthians. Porque não é possível que os outros 3, 4 jogadores que estão no banco de reservas sejam piores. Então, essa é a parte que chama atenção. Sejam piores que ele. Uma coisa, o Félix aí tá numa fase ruim, falhou em vários jogos, né? Ok, eu não vou nem debater a qualidade do Félix Torres, eu vou debater a fase. Não, a fase é desde que ele chegou no Corinthians, Joana. Então, ele teve bons jogos no Paulista. Teve alguns bons momentos no Paulista. Com boa vontade. Inclusive quando fez a dupla com o Choca, tá? Com boa vontade. Foram os jogos que o Corinthians não tomou gol. Mas, enfim, momento ruim. E aí me chama a atenção, porque a gente fala, o Choca perdeu espaço porque falhou. Falhou em um jogo e depois não voltou mais. Que é um jogador alto, interessante, que é bom, que é muito bom em jogadas ofensivas também. Então, a minha dúvida é essa, assim, por que não tem essa... Vendo as falhas consecutivas do Félix Torres, por que a vaga dele não foi ameaçada? Gente perdeu a posição muito mais rápido, com falhas muito menos gritantes. Ontem, mais uma vez, ele quase coloca o jogo do Corinthians... Ele colocou o jogo do Corinthians em risco e o Corinthians conseguiu segurar conseguiu arrumar um resultado, como foi contra o Palmeiras, que deu a vitória, no caso, contra o Palmeiras foi um empate, deu o título, e agora ontem o Corinthians foi buscar uma vitória, porque o time melhorou com um a menos. É aquela história da pelada. Tiro ruim, não, ele está atrapalhando. Vamos jogar com um a menos, porque a gente tá passando dificuldade. É tiro ruim que o time melhora. O Corinthians melhorou com 10. O meu ponto é que o alvo dessa crítica da manutenção do Félix Torres nem está lá mais, né? Que era o Ramon Dias, que tinha essa opção. O Orlando Ribeiro, como interino, ele tenta... Fez uma manutenção do time do Ramon Dias. Aí não precisa mandar o técnico embora. Essa missão é para o próximo treinador. Mas assim, o interino chega ali... O importante era o interino deixar o Depay no jeito que ele sente mais à vontade. Isso, também. Mas ontem o Depay, por exemplo, não pôde ficar mais à vontade, porque com 15 minutos teve que mudar toda a estrutura tática. Puxou o volante para a zaga, puxou o segundo volante para primeiro volante, teve que mudar toda a estrutura tática. Então, assim, aí não dá para colocar os jogadores na posição. O Corinthians com um a menos foi melhor. Foi, com um a menos melhorou. Tiro ruim que melhora. Essa opção do Orlando Ribeiro ontem de recuar o Ranieri, né? Porque acho que nem todos pensariam dessa forma, né? Acho que o mais óbvio é você tirar um atacante e repor com um zagueiro. Isso. De certa forma, foi uma ousadia mas é que o Ranieri está acostumado a fazer isso. Já fez isso algumas vezes. Já jogou de zagueiro várias vezes. Já fez então, isso algumas vezes. Eu penso diferente, sabe? E também demonstra confiança. Ele fez o que ele está acostumado. Demonstra falta de confiança nos jogadores do banco de reservas. O que também pode explicar a manutenção do próprio Félix Torres. Não pode. Nada explica a manutenção do Félix Poderia, pelo menos até ontem. Acho difícil ele seguir como titular. Agora não é possível. Porque a falha do Campeonato Paulista, então vamos ver. A atuação do Félix Torres no jogo da volta do Campeonato Paulista, ela é um pouco deixada de lado pelo resultado. Sim. Porque ele poderia ter sido responsável pela derrota. Os próprios jogadores fizeram brincadeiras. Exato. Tentou entregar, passou a noite inteira tentando entregar. Porque tem o pênalti cometido e a expulsão ainda logo depois. Tirou foto com ele e colocou na legenda. Passou aí a noite inteira tentando entregar a gente. Assim, vira piada entre os próprios jogadores. Não pode... Vai meu aviso para a diretoria do Corinthians. Se a intenção for colocar para negociar, colocar em campo para negociar, para evitar o prejuízo, melhor deixar fora, que vai dar mais resultado. Vamos dar uma olhada no grupo C da Copa Sul-Americana, o grupo que agora o Corinthians
ganha uma sobrevida, né? Ainda está em situação complicada por conta do início ruim que teve na Sul-Americana, depois de deixar a Libertadores na fase prévia. O Huracan lidera com 7 pontos, o América de Cali tem 5, o Corinthians agora tem 4 e o Racing do Uruguai. Saco de pancadas esse grupo, o Corinthians por pouco, né? Não perde pontos para esse time com maior dificuldade no grupo C, enfim. Assim, a situação de momento do grupo da Copa Sul-Americana, o Corinthians está na briga, né, Lofredo? É uma situação... Vai ter que vencer o Huracan em casa. Que não é confortável, exato. Então, veja só que o Corinthians tem o jogo mais fácil, provavelmente com o Racing já eliminado, fora de casa. Então, pega o América de Cali, o Corinthians ganhando o América de Cali... Fora de casa também. Ele não, já em casa, o América de Cali em casa. O América de Cali em casa é o próximo jogo. Se o Corinthians vencer, o Corinthians já é o segundo do grupo, provavelmente vai ficar atrás do Huracan, porque o Huracan vai vencer o Racing. Isso acontecendo, o Corinthians pega o Racing já eliminado e aí vai ter que decidir com o Huracan fora de casa a primeira vaga, mas já vai ter assegurada a segunda vaga. Eu não sei se o Corinthians quer... Desse ano, o Corinthians está colocando força máxima na Libertadores, já foi. Na Sul-Americana. Tinha colocado força máxima na Libertadores, mas não deu certo. Ao contrário nos últimos anos, em que o Corinthians jogou com qualquer time até uma hora que falou, opa, estamos avançando com qualquer time, de repente a gente ganha... Até o jogo contra o Fortaleza, ano passado. Isso, de repente a gente ganha com o time principal. E aí colocou o time principal e não ganhou. Dessa vez, vai com o time principal desde o começo e tem dificuldade. O calendário do Corinthians vai ser ampliado. Tem muita chance do calendário do Corinthians ser ampliado em 2 datas, hein? Não sei o quanto isso é bem visto ali no grupo. E tem, no meio de tudo isso, tem Novo Horizontino pela Copa do Brasil. Que não é pode parecer fácil, mas não é um jogo fácil. Não é. Não é.